Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, um compromisso que nós temos com os nossos queridos telespectadores, sempre de terças às sextas-feiras, a partir das 18 horas e 5 minutinhos aproximadamente, logo após Verbum, a Palavra de Deus. E pasmem os senhores, pasmem as senhoras, o programa desta noite leva o número de 2722. Mas bota fantástico nisso, é uma coisa maravilhosa. Hoje, atualmente, aliás, nós temos um convidado por dia, mas já chegamos no pico máximo de 4 convidados, 3 convidados. E o que eu quero dizer é que a gente pode fazer tranquilamente, durante esses 13 anos do ar, uma média de 3 convidados. Desculpe que eu ainda estou com aquela tossinha. Aí você multiplica por 2.700 e pouco, quase 3.000, dá aproximadamente 8.000 convidados no decorrer da existência do Show Mais. E o programa desta noite é para lá de interessante. Nós estamos recebendo, para a qual eu peço uma salva de palmas, a sexóloga Cris Arcuri. Olá. Obrigado, Cris, pela presença. Um prazer muito grande recebê-la. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. O que é ser uma sexóloga, Cris? Então, é levar informação sobre sexualidade de uma forma bem descomplicada, tranquila, para que as pessoas vivam melhor. Né? E essas pessoas vivem afastadas das informações, não? É que, na verdade, falar sobre sexo é tabu ainda em pleno século XXI. É, porque o marido vai falar para a esposa, você vai procurar uma sexóloga? O que você está pensando? E se ele for e ela não também, ela vai ficar meio enciumada. Como se quebra essa barreira, Cris? Então, acho que nesse caso é bem interessante que os dois procurem um terapeuta ou a própria ginecologista com especialização em sexualidade, em sexologia, que eu acho que é um bom início para começar a ter uma vida conjunta sexual melhor. E essa vertente da ciência, gente, é muito mais importante do que a gente pensa. A gente não pode se focalizar só no prazer do sexo. Tem as consequências do sexo. A gravidez, a AIDS, por exemplo, Sim. Agora dia 1º de dezembro, sexta-feira agora. Isso, sexta-feira agora, é o Dia Mundial de Combate ao HIV e, consequentemente, a doença AIDS, que o mundo inteiro para falar sobre isso, que é extremamente importante. Então, a gente não pode deixar de falar sobre sexo com as crianças, com os adolescentes, principalmente os adolescentes. E é um tema ainda que é tabu, por conta da religiosidade, por conta da cultura do nosso país. Então, mas é necessário, né? A gente fala sobre saúde e bem-estar. E como a juventude tem se comportado? Eu faço uma ideia, por exemplo, algumas décadas, quando anunciou-se pela primeira vez a propagação da AIDS, aquilo foi uma coisa doida, né? Depois foi se arrefecendo, ninguém falou mais nada, barará. E agora, como é que anda esse movimento? Então, Dárcio, existe uma campanha muito forte que até 2020 tenha um controle maior sobre a doença. Mas isso depende muito de todos os países, de todos os ministérios da saúde, né, de todas as secretarias especializadas, porque é necessário que tenha uma campanha maior, né, sobre prevenção, que o maior remédio de prevenção é o preservativo. Não tem jeito. Né? Porque a gente vê, principalmente nos programas policiais, não é? Essas bailes funk, existe aquilo, não é? Com muita droga também, sim, propagando, não é? E deduz-se que automaticamente há um empenho muito grande nessa parte da sexualidade entre os jovens. Eles não estão se cuidando, não, Cris? Então, Darcio, eu acho assim, quando iniciou a AIDS, eu tenho 40 anos, né? Então, nós perdemos alguns ícones, Cazuza, entre outros atletas e tudo mais, muito próximo da gente, né? Atores, atrizes, sim, quanta atores, gente atrizes, boa, então eram né? pessoas muito próximas, né, da nossa realidade. Hoje, por conta do tratamento, do coquetel, os jovens acabam não enxergando isso. Mas nada mudou. Claro que a medicina evoluiu, claro que a gente está conversando até hoje num programa às 18 horas sobre isso, mas ainda a prevenção de falar do uso do preservativo, o uso da camisinha, muitas pessoas não usam. É isso, não usam.
Eu estou citando jovens, mas acho que há mais variadas faixas etárias estão se comprometendo. Então, né? Hoje a AIDS está presente entre os 15 anos e aos 49. É uma faixa longa, porém, o que mais cresce é entre 15 e 24 anos. Por conta também de aspectos tecnológicos, hoje o sexo casual, que a gente poderia chamar assim, através de aplicativos de relacionamento, é uma coisa que acontece. As pessoas acabam fazendo contatos com as pessoas para estar em relação e não usam a camisinha, o preservativo. E outro índice que é muito agressivo com relação a isso é justamente com foco nas mulheres, o aspecto social. Por que o aspecto social? Porque tem uma grande influência na vida da mulher, por conta da violência contra a mulher e muitas vezes pela mulher não ter empoderamento, não ter fortalecimento para falar não para o parceiro que não quer deixar de usar o preservativo. Você tocou num assunto importantíssimo, né? Porque com o polêmico advento também. das redes sociais, Sim. sites de relacionamentos, com tudo mastigadinho lá. Os aplicativos, com foto, de relacionamento. Com idade, isso e aquilo, facilitou muito os encontros amorosos. Tanto é que há uma proliferação até hoje muito grande de motéis, não é? Propagando-se a AIDS por aí também, não é? Sim. Porque por mais pergunta que um faça do outro, tem que haver a credibilidade, não é? Mas nesses primeiros encontros, ninguém está muito preocupado com isso, não, né? Então, nas fortes emoções, na ansiedade, só que isso não pode acontecer, tem que ter cuidado com o corpo. Eu sempre costumo dizer para as pessoas com quem eu trabalho, para quem eu presto serviço, que eu falo, o seu corpo é o maior bem que você possui, então cuide do seu corpo, ninguém vai cuidar dele por você. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser passada, dentro de casa, que a gente fala que a educação vem de berço, e realmente é dentro de casa que a gente tem que dar os limites, que a gente tem que mostrar como que é o que acontece lá fora. Mas nem se toca nesse assunto dentro de casa, não. Cris, não é? A mãe fica difícil. Envergonhadíssima de falar qualquer tipo de coisa. A pergunta que se retruca logo de cara, por quê? Você já fez? Como é que você sabe? Não é? O pai, então, sempre austero. Nossa, pode-se conversar de qualquer coisa, menos de sexo. Não é? Então ficam entraves nesses relacionamentos e a jovem fica perdida, né? Darcy, mas hoje as pessoas têm informação muito rápida. E eu digo que assim, hoje a gente tem veículos de comunicação, redes sociais, que não tem filtro, se realmente essa informação é correta ou não. E não adianta você querer que seu filho e sua filha apenas assistam vídeos em determinada rede social, que isso vai dar conta. Tem que falar, gente, porque assim, ainda acontece gravidez indesejada, doenças estão aí, e não só, a gente está falando da AIDS, mas não é só a AIDS. O HPV está aí, o HPV para a mulher é muito pior do que para o homem, até por conta do corpo mesmo da mulher, da parte fisiológica e da parte anatomicamente falando sobre a mulher. E existem outras doenças, como sífilis e gonorreia, que eram doenças adormecidas da década 50 e 60, que hoje vem com tudo. Até por ressurgindo, até por conta de uso excessivo de antibióticos, que hoje todo mundo usa antibiótico, e a gonorreia, por exemplo, já na Inglaterra, ela já é considerada super gonorreia. Por quê? Porque não consegue mais combatê-la através de antibiótico. Então, isso é uma preocupação muito grande. Nossa, e nesses eventos internacionais é que se propaga tudo isso. Eventos internacionais, a gente recebe muitos eventos de tecnologia, onde é o jovem, né? Existem eventos grandiosos no Brasil, focados em startups, onde os jovens estão ali, ficam acampados, e a gente percebe que não tem um apoio do Ministério da Saúde, e é uma coisa que tem que ter, tem que ir lá, tem que falar, tem que debater. Então, nesse exato momento, os cientistas em todo o mundo estão debruçados em suas bancadas, seus cadinhos, não é, procurando a super vacina, né? Sim. A AIDS não tem cura. Super antibiótico. Para o vírus do HIV, né, que o vírus é denominado HIV, e quando a doença é a AIDS, ainda não existe cura. Existe estudo e tudo mais. Para a gonorreia, eles estão desenvolvendo realmente uma super vacina
porque daqui a pouco vai também se tornar uma epidemia. O certo seria trabalhar em cima do nome SIDA, né? Que é síndrome de imunodeficiência adquirida. Exatamente. Não é? Porque a AIDS fica chique, é até fica bom bonito. falar SIDA, né? Não pega SIDA. É verdade, né? É verdade. E há uma preocupação muito grande também com os idosos, não, Cris? Com os idosos é incrível, porque o crescimento tem também com relação aos idosos. Muitos casos os idosos já são viúvos e aí partem para uma nova relação e eles não querem usar preservativo. Eles não acreditam nisso. Não sou da época de usar esse negócio aí. Sim, mas o Isso HIV... aí não sou eu falando, não. Estou imitando uma terceira pessoa, né? Mas o HIV não significa que ele transmite apenas por relação sexual. Então, você também pode ser transmitido através de qualquer corte. Então, tem que tomar muito cuidado com compartilhamento de, por exemplo, os utensílios, né, para manicure, pedicure, podologia, toda essa parte, porque pode acontecer. Nossa, perigosíssimo. Super. Principalmente em relação à cutícula. Sim. E a pessoa acha que não, né? Que é uma coisa que você relaxa, que é uma coisa que você não percebe. Então, tem que tomar muitas cuidado. das vezes o parceiro tem vergonha de fazer certas perguntas para a parceira e vice-versa. Exatamente. Não é? Então, assim, o que eu digo sempre é uma pessoa, um casal que tem intimidade, não é um casal que está junto há tantos anos, mas é um casal que consegue falar sim e não. Então, a gente sempre fala muito sobre empoderamento, né? Que agora virou a onda do empoderamento e às vezes as pessoas nem sabem o que realmente significa empoderamento. Empoderamento é fortalecimento de um determinado grupo, mas você pode se empoderar e aprender a falar sim e não. Isso não é só para a parte sexual, é também para emprestar dinheiro, é para buscar filho na escola ou não, porque às vezes a gente quer quebrar o galho de todo mundo e acaba se prejudicando. Se anulando, né? Se anulando por uma coisa tão simples. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Bom, nós tratamos nessa primeira parte, nesse primeiro bloco, não é, desses assuntos para lá de importantes em relação à sexualidade do ser humano. No segundo bloco, nós vamos tentar dar uma suavizada e vamos falar um pouco dos prazeres. Vamos. Não é? Que tal na volta a gente começar Eu a falar acho ótimo. do pompoarismo, por pompoarismo, exemplo? fortalecimento da região pélvica, acho A ótimo. pessoa precisa se autoconhecer. Sim. Sim. Não é? Porque se ela estiver preparada, ela não entra nessas frias. Sim. E até por conta puxar também para o lado da saúde da mulher. Com certeza. Que é importante. Então vamos para um rápido intervalo, já a gente volta conversando com Cris Arcuri, sexóloga nesse assunto para lá de interessante, gostoso de se conversar, não é? E sempre em busca da coisa clean, da saúde, não é? Que cada vez mais deve permear um relacionamento, principalmente nesses tempos difíceis e perigosos. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Eu tenho um recado importante para passar para vocês, gente. Vocês não vão acreditar que coisa linda. É o revestimento decorativo 3D fabricado em material plástico. Mas é um espetáculo. Pode ser instalado em qualquer ambiente, inclusive áreas externas. E é possível pintar após instalado. Você faz o que você quiser dele. E tem um mais bonito que o outro. O material é para lá de leve, resistente e a instalação é muito simples e rápida. Além, olha aí, dona de casa, de não fazer sujeira. Mulher odeia pedreiro, pintor em casa, porque eu vou te falar um negócio. É ideal para quem deseja reformar ou decorar a sua casa, seu escritório, de forma prática e econômica. A Revestis possui lojas revendedoras em todo o Brasil. Consulte a mais próxima de você no site www.revestis.com.br ou então pelo telefone, marca aí, é o 011 4828 1333 48 28 13 33. É um espetáculo, vocês vão adorar, mas não faz sujeira nenhuma mesmo. Porque eu vou te falar, viu? Uma reforma, pintura,
A mulher fica louca. Fica. A casa fica pintada e o casal destruído. Se estressa. Se estressa. Vamos seguindo com o nosso programa, número 2722, recebendo hoje, com muito prazer, a sexóloga Cris Arcuri. Cris, fala um pouquinho de você. Como é que você começou a enveredar por esse campo? Então, hoje eu moro em Salvador, estou morando lá há 10 anos, mas eu sou de Santo André. E a minha formação acadêmica, eu fiz Direito na Faculdade de São Bernardo do Campo e acabei, há 10 anos atrás, indo para a Bahia por causa do amor. Oh. Mas ele não é baiano, ele também é daqui, também ele é de São Paulo, é paulista, é de São Paulo. Trabalha lá, então? É, engenheiro. E aí a gente começou uma vida nova e aí eu acabei, há quase 4 anos, entrando para essa área, porque eu via que a mulher precisava se fortalecer mais com relação à sexualidade, que eu queria estudar essa área. E às vezes a gente fala assim, em nível de Santo André, do ABC, de São Paulo, de Rio, não é? Esquecendo dos interiores, né? O Sim. interior do estado de São Paulo é uma coisa, o interior de Minas é outra. São outras realidades. É outra realidade. O Brasil tem várias realidades, são vários Brasis, né? Sim. Então fica difícil uma mensagem única, não é? Às vezes o governo se esforça, grava esses institucionais, exatamente, mas dificilmente eles atingem. Que a pessoa entra por aqui, entra sai por por Coelho e sai por Coelho. Não é verdade? É verdade. Tinha que ter uma comunicação mais direta e mais fácil. Mas eu acho que assim, as redes sociais, eu falo muito das redes sociais porque hoje Mas o um jovem momento, claro, se comunica muito através das redes sociais e você já enxerga, hoje você consegue entrar no site do Ministério da Saúde, nas redes sociais, eles começam a ter uma linguagem mais adequada para esse público. É que a gente não tem internet no Brasil inteiro, né, de banda larga boa. E isso também é uma coisa que as pessoas da área de marketing digital dizem que até 2020 todos terão um smartphone e poderão se comunicar. Então, até 2020 pode ser que isso aconteça. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que usar da melhor forma possível a comunicação, né? Não através de palestras, através de compartilhamento, ajudar o próximo, porque tem que ajudar. E toda essa problemática sem solucionática, diria o outro, não é? Mundialmente falando, né? Porque quando eu me referi a eventos internacionais, me refiro a pessoas que saem do Brasil e têm esse contato, muitas vezes perigoso, ou então os eventos, principalmente numa supercapital como São Paulo. Sim. Os hotéis andam lotados sempre, né? Você vê a lista de eventos, é muito mais do que semanal. Né? Os o que propicia os grandes a propagação, não, Cris? Sim, com certeza. É isso que eu falei, né? O aplicativo de relacionamento trouxe à tona o sexo casual. Se isso é certo ou não é certo, cada um tem a sua consciência com o seu corpo. Mas o que tem que ter a consciência é de cuidar, né? Porque da mesma forma, nos shows, nas praias, nos grandes concertos por aí. Nas férias agora que estão chegando. E a gente sabe que a bebida alcoólica, ela abre a pessoa, né? Porque ela quebra todos os supostos padrões, né? Exatamente. E ela é a porta de entrada para as drogas e até por conta, a gente sabe que acontecem muitos casos de estupro, de violência contra a mulher no momento da embriaguez. E do uso de drogas também. E do uso de drogas também. É um conjunto de coisas que determinam... Mas eu gosto de falar, Dárcio, do álcool, porque às vezes a gente não tem noção do que é uma pessoa jovem tomando uma dosagem que a gente está acostumado a tomar. Tem um efeito totalmente diferente no corpo e a pessoa apaga mesmo. Nossa. Né? E fica vulnerável, né? Não, fica totalmente vulnerável. O homem usa muito dessa tática, não é? Covarde, não é? De injetar, mesmo via bucal, não é, bebida nas meninas para que elas percam a noção do perigo. Sim, e hoje também, quando às vezes os pais conversam com os jovens, isso quando eles conversam, né? Vai para balada, toma cuidado para não tomar copo, repartir copo com quem você não conhece, porque, gente, existem as drogas líquidas que são colocadas no copo e é o Boa Noite Cinderela. Antigamente falava assim, não aceita bala de ninguém, hein? É verdade. Hoje já tem que tomar cuidado com isso mesmo, que você nem imagina. Nós estamos furando o que eu havia prometido, nós estamos que falar dos prazeres da sexualidade. Verdade. Não vamos ficar uma vida sadia, uma coisa boa, em qualquer idade, não é?
tendo que se respeitar a minoridade e passar as informações que essas pessoas precisam saber, Sim. praticando ou não o sexo, né? Sim, eu acho que o relacionamento é muito bom ter uma pessoa, né, do seu lado, porque não só para o sexo, a gente sabe disso, mas para compartilhar sonhos, compartilhar a vida. E eu vejo muito que o grande combustível de um relacionamento é a admiração um pelo outro. Então, assim, tenham essa consciência para construir uma vida boa, né? E um relacionamento precisa de coisas, de aditivos, de carinho, de beijos, de coisas como se fosse um jardim. Eu sempre comparo que um relacionamento é igual a um jardim. Você tem que cuidar diariamente, senão ele não vai ficar bonito. E o relacionamento também. Então, assim, existem, como você fez a chamada, né, do pompoarismo, né, que as pessoas... Às vezes, o pompoarismo é uma prática de fortalecimento da região pélvica para a mulher, que às vezes as mulheres querem fazer só por conta do sexo. E não é só por conta do sexo, né? A mulher, ela tem que entender que, à medida que ela vai envelhecendo, a parte do canal vaginal dela, que é uma musculatura, vai ficando flácido e isso traz problemas para ela, né? Como incontinência urinária, rebaixamento de bexiga. Então, o que eu vejo, o casal também tem que sempre cuidar da sua saúde. A gente acabou de sair do Novembro Azul, né, que é uma campanha super forte que está acontecendo no país para a prevenção do câncer de próstata. Quantas vezes o homem deixa de ir se cuidar porque tem medo do exame de próstata por conta de toda a cultura que é criada. Medo do resultado. Tem medo... Não, mas primeiro tem medo de ir. Também. Né? Porque vai afetar a masculinidade dele. Então, assim, a gente tem que parar e pensar em cuidar da gente mesmo. E o casal se cuidar, sim. É verdade, é verdade. E não tem como, né, a pessoa escapar sem tomar os cuidados necessários. Exatamente. Tem que entrar na rotina, né, no dia a dia de você se cuidar. Né? A mulher, ela tem a necessidade de ir uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano no ginecologista. As mulheres que já têm um índice de câncer de mama na família têm que ficarem atentas a isso. E os homens também têm que se cuidar, porque a gente percebe que o homem é mais arredio a ir no médico. Agora, o que mais leva as pessoas ao teu consultório? Falta de... O carro-chefe, digamos assim. Então, muitas têm problema realmente de entrosamento, de relacionamento mesmo. Começam a ficar desgostosos com a vida. E os companheiros sabem disso ou elas vão fortuitamente? De vez em quando. Eles sabem ou de vez em quando? Não, aí tem o pessoal que vai junto, né? Que eu presto a consultoria junta. Mas as mulheres que tomam a frente vão e depois eles vão também. Porque é interessante, eu não sei o que é pior, se é procurar uma sexóloga acompanhado de pai e mãe, quando a gente é menor de idade, não é? Ou procurar uma sexóloga acompanhado da esposa ou do esposo. Porque a gente trava, né? Como é que você vai entrar em alguns detalhes que são só meus e ela, detalhes que são só delas? Mas aí tem que ver se realmente se a parte sexual realmente é um problema muito grande do casal. E aí, geralmente em casais heterossexuais, como o homem e a mulher são criados de uma forma diferente, existe algum momento que existe dificuldades, né, entre a relação. Mas isso pode ser estabilizado, pode ser equilibrado com uma boa conversa entre o casal. Cris, obrigado pela sua presença. Foi um prazer muito grande agradeço. conversar. Um assunto para lá de interessante e para lá de importante. Cris Arcuri, sexóloga. Como é que faz para te encontrar? Tem que ir lá em Salvador? Tem que ir lá em Salvador. Agora a gente vai começar também a trabalhar aqui de vez em quando e também nas redes sociais. Tem no Instagram, no Facebook, Cris Arcuri. .com.br. Isso, tem meu blog também, www.crisarcuri.com.br. Obrigado, Cris. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti, ci vediamo, parliamo domani. Riposare in pace. Ciao bella, ciao.